trazer aqui um tema para reflexão, que é um tema ligado à segurança pública e que nos faz trazer ao debate a questão da prevenção. Porque eu lembro que quando estive no Ministério da Justiça, estimulei e fui um dos defensores a que nós tivéssemos a utilização de equipamentos, tanto de proteção quanto para enfrentar a violência, equipamentos que pudessem permitir uma atuação do profissional da segurança pública, no sentido dele fazer o uso gradativo da força. E quando você estuda esse assunto e procura fazer com que os profissionais da segurança pública possam fazer o uso gradativo da força, um dos temas que nós temos que trazer aqui ao debate são as armas que muitos chamam de armas não letal, mas que na realidade são armas menos letal. E aí eu vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Se nós pegarmos uma escopeta com bala de borracha, que serve para fazer a dispersão, se nós aproximarmos uma área vital do corpo do ser humano e fizermos o disparo numa distância reduzida, essa arma será letal. A pessoa vai morrer. Vossa Excelência, que é médico, sabe muito bem disso. Então, na verdade, essa arma não pode ser vista como arma não letal, porque senão ela vai ter um uso indiscriminado. O profissional que esteja usando essa arma, se não estiver bem preparado, bem treinado, sabendo dos efeitos e das consequências desse armamento, ele vai utilizar como se fosse um equipamento de defesa, que não teria o potencial para agredir, para matar uma pessoa, e vai acabar ocasionando a morte. E aí eu trago esse tema ao debate, senhor presidente, porque nós tivemos um caso essa semana, em Sydney, na Austrália, em que um jovem brasileiro, numa abordagem policial, que está sendo apurada, segundo o noticiado, ele foi imobilizado com uma arma menos letal, chamada taser. Esse é o equipamento utilizado pelos profissionais da segurança pública, que ele parece uma arma, só que ele sai duas lanças, como se fossem dois guinchos metálicos que prendem na roupa da pessoa, e você faz uma dispara de uma descarga elétrica. Uma descarga que tem o poder de paralisar o seu corpo. Eu que já assisti algumas apresentações do uso desse equipamento, a pessoa literalmente não oferece resistência, porque os músculos paralisam, a pessoa cai, como se estivesse tendo um ataque de epilepsia, e fica imobilizado. O momento em que o policial pode ali utilizar uma algema para imobilizar a pessoa que ele queira, de alguma forma, imobilizar. Agora, o uso desse equipamento precisa ser melhor estudado, porque o caso em Sydney, nós temos outros casos que aconteceram. Essa arma, se a pessoa tem alguma deficiência, algum distúrbio, algum problema no coração, ela pode causar uma paralisia e a pessoa vir a falecer. Quem defende e quem fabrica e vende esse equipamento diz o seguinte: não, isso não é capaz de produzir a morte, porque a corrente é de uma frequência e o coração bate na outra. Vão dizer o seguinte: não, a arma tem uma voltagem alta, mas ela circula num pedaço pequeno do corpo e não circula, a corrente elétrica não circula no coração e não tem o poder de provocar a morte.
mas nós temos visto que ela provoca morte. E ela é uma arma não letal, com um poder ofensivo, e precisa de um debate muito profundo, de um estudo sério, para que a gente consiga efetivamente ter um equipamento que o profissional da segurança pública terá segurança em fazer o seu uso. Porque quando ele utiliza a arma menos letal, ele quer produzir um dano menor. Então, você precisa estudar muito bem esse assunto para que você tenha outros instrumentos à disposição, para que você possa ter uma atuação em que o uso da força seja efetivamente gradual, gradativo, e permita com que tenhamos efetivamente melhores condições, melhor treinamento para o profissional da segurança pública que venha a utilizar esse equipamento. E eu trago esse tema ao debate, senhor presidente, porque o próprio Ministério da Justiça estimulou e muito a aquisição e patrocinou a aquisição desses equipamentos, dessas armas, para muitas guardas municipais, para muitas polícias, porque tinham entendimento de que era um equipamento menos danoso do que a arma de fogo, que tem um poder lesivo, uma letalidade muito maior do que esse equipamento. Então, é um tema importante. Esse debate precisa ser aprofundado na Comissão de Segurança Pública. Levarei esse tema para a comissão, para que a gente consiga trazer as empresas, trazer os especialistas nesse tema, para que a gente consiga trazer os médicos que fazem, de alguma forma, as perícias médico-legistas, trazer o Instituto Médico Legal, trazer os peritos do Instituto de Criminalística, para que possamos, de alguma forma, fazer um estudo aprofundado desse tipo de equipamento, porque nós vimos que na Austrália um brasileiro foi atingido mortalmente com o uso de um equipamento que hoje, para quem está utilizando nas ruas, um equipamento adquirido pelas forças públicas, está utilizando achando que não vai conseguir produzir a morte de uma pessoa, e nós podemos ter aqui no Brasil também mortes causadas pelo uso desse equipamento, sem ter a devida instrução e sem ter a devida situação de geração de danos que esse equipamento, que essa arma pode causar. Então, um tema importante que precisamos estar debatendo, aprofundando, porque as forças de segurança pública estão utilizando esse equipamento, estão utilizando a taser, e nós precisamos aprofundar esse estudo para que o policial tenha uma atuação calcada nos melhores equipamentos, mas equipamentos que ele conheça o potencial lesivo real que esse equipamento causa, para que nós não tenhamos aí mortes de nenhuma pessoa no nosso estado em razão do uso desse armamento, e que o policial utiliza com a função de imobilizar uma pessoa e não no intuito de produzir uma letalidade maior. Então é importante fazer o estudo do uso gradual da força e dos equipamentos que a polícia utiliza no seu dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado às senhoras e senhores deputados. Meus parabéns, ilustre deputado. Realmente leva uma crise convulsiva, hipóxia, arritmia e parada cardíaca. E realmente é uma arma perigosa, letal.